Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fran. Peraí. Fran. Boa noite, Fran. Minha Oi. querida gaúcha, tudo bom? Não, o detalhe, né, gente, ó, tô tomando um chá. Eu assim, Fran, vamos entrar? Não, eu estou fazendo meu chá. Eu falei, eu tô a 40 graus. Eu tô no ar-condicionado no último e ela no chá. Sim. É gelado, pelo menos, Fran, pelo Não, amor não, de Deus. quente. Meu Quente. Deus. Ó, eu não É, sei você, mas aqui ah, hoje chegou uns 42 por aí. Agora deve estar uns 38. nossa, não, aí essa temperatura é só no verão. Nossa, aqui é muito calor. É, Ribeirão Preto é é. muito calor. E aí, nossa, que delícia te ver aqui, né? Porque Querida. assim, há uns meses eu paquerando e nada de agenda e não conseguindo. Querida. Aí, de repente, você me some também das redes sociais, que eu quase tive um troço. Sim, querida. Sim, me deu uma trombose no Ah, braço. meu Deus. É, eu tive. Na verdade, eu torci o pé e depois me deu uma trombose. Às É, mas vezes tá a tudo certo gente agora. tá tudo certo, maravilhoso, maravilhoso. Às Ah, vezes a gente você tem não. Deus nos dá uns sustos para a gente poder entender algumas coisas, né? Sim, porque a gente começa a entrar num ritmo, né? Que acha que o É, mundo vai acabar e a gente precisa é, fazer. Mesmo é, não precisando, a gente vai querendo fazer. Ah, é. mas que bom que você voltou, tá tudo Querida. certo, eu consigo te ver. É que na verdade, claro, né? A gente tem uma sede, né, por poder ajudar essas crianças. E aí acaba Exatamente. que eu tenho muita vontade de poder realmente fazer a diferença, sabe? Então acaba que às vezes me coloco um pouco de lado, assim, então. Mas se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar das outras pessoas, né? É, me contaram isso esses dias, porque eu não É, estava naqueles dias. Falou, mas como que você vai cuidar de alguém? E é verdade, né? é, é verdade. Fran, vamos ao nosso encontro delicioso. Eu vou te ouvir hoje. Olha que honra! É Querida. tão gostoso ver aquela telinha verdinha, assim. Eu vejo a telinha verdinha, eu já sei que é a Fran. Galera, quando vocês olharem, a telinha verdinha é a Fran. E você sempre Sim. tá com chá, Fran? Não, oi? Se eu sempre Você tô com sempre. chá? Não, na verdade, nas últimas lives até eu estive com chá, mas de manhã eu tomo muito chimarrão. Todas as manhãs a gente faz chimarrão. Tu já tomou chimarrão? Ai, tomei, mas eu acho amargo. Não sei se foi o modo que eu tomei. Pode Eu achei ser. bem amargo, É, bem porque amargo. tem chimarrão com gosto de menta. Nossa, Ah, é? ah, é muito bom, muito bom. Que bom. Então vamos lá na nossa Vamos lá. dislexia, no nosso transtorno de déficit de atenção, Sim, levar sim, muitas informações que eu adoro te ouvir, porque eu tô aqui para te ouvir hoje. sim. Fran, vamos lá. Vamos começar com o processamento cognitivo. Eu queria que você falasse para começar o que é, né, o processamento cognitivo e o processamento cognitivo na dislexia, a gente vai falar agora. Tá, então vamos lá, né? Então, eu vou antes me apresentar de repente, Ah, né? é Porque claro, né? é importante. Eu tô tão em casa tomando água e você chá, né? Então, vamos lá. Então, eu sou Franceia, né? Eu sou psicóloga. Eu trabalho com aprendizagem já há 18 anos, né? Finalizei agora meu mestrado na URGS, mas antes de fazer então meu mestrado, eu fiquei na clínica durante 10 anos. E foi muito importante eu ter passado pela clínica, assim, antes de ir para o mestrado, e agora eu estou no doutorado, né?
Porque daí a gente vai com outro olhar, assim, e com outras perguntas, né, de pesquisa, que são as minhas perguntas como clínica. Então, eu sou mais clínica do que pesquisadora, mas eu amo muito a pesquisa. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, assim, né, o que que é essa área, então, que eu estudo, porque uma coisa que eu acho interessante, assim, né, dos teus, de todas as lives que tu faz, né, Samantha, é o fato de que tu traz diferentes profissionais para falar sobre o tema da dislexia. Então, eu Isso. acho que isso é de uma riqueza muito grande, né? E aí a gente poder entender também que são diferentes epistemologias, assim, e diferentes formas de olhar para o mesmo construto, assim, né, para a mesma questão. Então, talvez seja importante, assim, eu poder explicar um pouquinho essa área, então, que eu estudo e como que a gente entende, então, esses processamentos todos, né? Então, assim, claro que eu sou neuropsicóloga, mas se existisse no Brasil uma coisa chamada psicóloga cognitiva, eu seria muito mais uma psicóloga cognitiva do que uma neuropsicóloga, tá? E aí eu vou explicar por que eu tô afirmando isso para vocês, assim, né? Porque a neuropsicologia, ela estuda muito a questão da relação entre o cérebro e a mente. Enquanto a psicologia cognitiva, ela entende como se a gente estuda como se a gente faz um paralelo com o computador, né? Então a gente entende como as pessoas processam as informações. Então, assim, não me interessa muito, assim, como pesquisadora ou como clínica, qual que é a regiãozinha cerebral que está sendo ativada em determinados momentos, né, em função de algo. Então, para mim, me interessa muito mais um modelo teórico, assim, que possa explicar como as pessoas processam as informações. Então, isso eu preciso trazer, né? A Renata perguntou se vai ficar gravado. Acho que vai, né? Vai, vai, vai. Vai ficar E gravado. depois vai pro YouTube, lá no meu canal, que aí fica, pode passar para onde quiser. Você deixa, Então, né, Fran? sim, sim. Ah, então tá bom. Então, o que que a gente faz, assim, né? Como é que a gente estuda, então, na psicologia cognitiva? Então, a gente tem modelos de processamento e a gente testa, né, a partir de experimentos, né? Então, assim como lá na física, por exemplo, eles fazem experimentos para testar teorias, na psicologia experimental a gente faz experimentos para testar como as pessoas processam as informações. Então, é interessante, né? Porque, como eu falei ali, até a minha banca mesmo me disse assim, né, que eles não esperavam que eu, clínica, iria para psicologia experimental, porque geralmente quem vai para psicologia experimental é o pessoal que não clinica. Mas para mim, assim, é o que mais fazia sentido, porque eu queria entender como as pessoas processam as informações. E no meu mestrado, então, eu estudei qual é o papel do executivo central, né, no processamento da informação. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, na verdade, né? Com qual é, então, essa conexão entre a dislexia e o TDAH e por que que existe tanto, assim, essa comorbidade, né? Então, vou falar do ponto de vista do processo cognitivo mesmo, né? Então, assim, se a gente for pensar bem, então, o executivo central, né, ele tem a relação com o nosso lobo frontal. E se alguém já me viu em alguma live, assim, eu sempre falo que o executivo central é como se fosse um bibliotecário, né? Que para mim é a melhor metáfora, assim, para poder explicar o executivo central, porque eu usei com uma criança uma vez e para mim fez tanto sentido que eu não consigo mais pensar de outra forma. Então, o que que acontece, assim, né? Então, toda vez que a gente recebe uma informação, né, do ambiente, qualquer que seja essa informação, tem um filtro, que a gente chama de filtro perceptual, que permite a entrada da informação, né? Tanto pelos nossos olhos, quanto pelos nossos ouvidos. Então, esse filtro permite a entrada da informação, essa informação que está fora no mundo vira uma percepção, e essa percepção fica num espaço, né, de memória, que a gente chama memória de trabalho. E o bibliotecário que a gente tem, na verdade, o que ele faz? Então, ele pega a informação que entrou, né, que é uma representação, corre na biblioteca, pega o livro que tem relação com aquilo e traz e anota coisas. Só que para a gente poder pensar, a gente tem que ter esse espaço de memória onde as informações ficam, né? Que essa memória de trabalho é uma memória operacional, certo? Bom, então o meu mestrado foi em memória de eu estudei, na verdade, o papel do executivo central na seleção de informações ambientais. Tá, então, que é bem esse enfoque aqui dessa conexão entre a dislexia e o TDAH, tá? Bom, o que que acontece então, né, em relação a esse processo todo? A gente pode pensar assim em relação... Eu vou primeiro explicar a dislexia, tá? E depois eu explico a questão do TDAH, tá?
E aí tu pode ir falando também, tá? A Fabiane Basso acabou de entrar, tá? Ela é fono. Oi, Fabi. Depois tu tem que fazer uma live com ela também, Vamos marcar. tá? A Já Fabi, tô come... Já abri a agenda de novembro, já vamos marcar. a Fabi, tá no pós-doc aqui com a Jerusa Salles. A Jerusa, na verdade, é minha professora, né, de doutorado. Ela tem um livro só sobre dislexia, assim. A Jerusa, não sei se você já Oh, ouviu falar da legal. Jerusa. E a Eu Fabi quero tá no ver. pós-doc com a Jerusa. E a FLET, não sei se tu conhece, que é uma tarefa que utiliza para ver fluência de leitura, foi a Fabi que fez. Ah, foi? Que Foi. legal. Ela é a autora A autora. do teste. Bom, voltando. Então, o que que acontece, assim, em relação à dislexia, tá? Então, na dislexia, tá? O que que acontece? Então, eu vou explicar um pouquinho como é que acontece o processamento da leitura, tá? Para a gente poder entender como que se dá, né, no desenvolvimento de uma criança, então, quando ela está adquirindo esse processo de leitura e escrita, tá? Então, a leitura, no princípio, né, de tudo, claro, assim, para a criança conseguir, por exemplo, aprender a ler, né, ela precisa ter alguns preditores, né? O que que a gente chama de preditores? São habilidades anteriores à aprendizagem, né, que se desenvolvem na pré-escola, né, que se desenvolvem antes da criança entrar, então, no processo de alfabetização, tá? Bom, o que que acontece, então? Quando a criança, por exemplo, ela entra na escola, para ela poder estar pronta para aprender a ler, né, ela precisa ter um vocabulário. Então, o vocabulário, né, a parte toda de linguagem verbal, por exemplo, é como se fosse assim, a gente tem uma revolução no nosso cérebro. A gente começa, por exemplo, entendendo as palavras verbalmente, e durante o processo de leitura e escrita é como se agora o que antes entrava pelo nosso ouvido, né, passa a entrar pelos nossos olhos. Então é como se o nosso cérebro ele se adapta a essa nova estimulação que ele passa a receber. E ele muda conexões. Então, assim, o cérebro de uma criança, né, que se alfabetiza é um milagre, assim, porque a gente transforma, na verdade, a gente cria novas conexões incríveis, né, nesse cérebro enquanto ele está recebendo essas informações. Então, né, o primeiro preditor, então, para as crianças, né, conseguirem aprender a ler e escrever é o vocabulário. Então, é muito importante o vocabulário. E o vocabulário, né, os pais geralmente não percebem assim, a importância disso ao longo do desenvolvimento. Então, por exemplo, aos 2 anos é esperado que as crianças já tenham em torno de 200 palavras, né? No mínimo, 200 palavras. E então, assim, aos 2 anos a gente já consegue observar, né, crianças que têm um vocabulário um pouco menor, que têm dificuldade com rimas, que têm dificuldade, às vezes, de entender algumas... lembrar de palavras, assim, de manter palavras na memória de trabalho, que a gente já vai falar. Bom, então esse é o primeiro preditor, né? Então, vocabulário. Né? O segundo preditor é a nomeação automática rápida. Então, o que é a nomeação automática rápida? Então, eu vou explicar para vocês em termos de processamento cognitivo, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma letra, né, o que eu preciso fazer? Então, eu olho a letra, que é uma informação perceptiva. Eu preciso buscar na memória de longo prazo o que aquilo significa e preciso transformar no que ela é e falar. A, por exemplo, B. Quando eu olho um animal, por exemplo, né, e eu preciso nomear esse animal, é a mesma coisa. Eu olho para o animal, eu transformo em percepto e busco o que aquela coisa significa. Quando eu olho um número, tá? Para a gente poder ter um processamento melhor de leitura e escrita, eu preciso ter uma boa nomeação automática rápida. Porque eu preciso ter esse processo rápido de poder identificar isso e nomear. Para que eu possa entender que aquela letra tem aquele som. Eu preciso ter também uma boa consciência fonológica. Então, o que é a consciência fonológica? É a consciência de que as palavras têm sons. Então, existe a consciência silábica, que é a consciência de que os sons podem ser transformados em pedaços. Tem a consciência fonética, que é a consciência de que cada letra tem o seu som, certo? Então, o que acontece, né? Isso tudo é importante para que a criança possa aprender a ler e escrever na escola. Então, digamos, a criança chega na escola pronta para aprender, tá? Então, ela tem consciência fonológica, tem nomeação automática rápida, tem um bom vocabulário,
certo? São os pré-requisitos. Os pré-requisitos, os preditores. Por exemplo, fora do Brasil, a primeira coisa que a Capeline deve ter falado na live contigo, né? A primeira coisa, antes de iniciar, por exemplo, A deusa. a deusa Capeline, que eu falei pra Samantha assim, que honra, eu vou conversar contigo depois de ter falado com a deusa Capeline, né? Só você mesmo. Mas ela é uma deusa, né? Pelo amor de Deus. E aí, super simples, é demais. É maravilhosa. Bom, voltando então. Então, o que acontece? Então, fora do Brasil, por exemplo, a primeira coisa quando as crianças entram na escola é avaliar preditores, certo? Então, eles vão lá e avaliam os preditores para ver, né, crianças que estão prontas, digamos, né, para aprender e as crianças que têm risco de não aprender a ler e escrever, tá? Então, isso seria se a gente fosse pensar em políticas públicas no Brasil, a primeira coisa seria fazer isso, colocar, então, uma avaliação de preditores lá na pré-escola, primeira coisa. Bom, então a criança entra na escola e ela começa, então, a aprender que cada letrinha tem o seu som, né? Então, ela precisa, quando ela começa a entender isso, né? Então, por exemplo, ela vê uma palavra escrita, ela vê a letra C, por exemplo, ela precisa olhar a letra e acessar o som que aquela letra tem. E ela precisa transformar aquela letra naquele som e juntar com a outra letrinha. Então, por exemplo, casa. Então, ela pega o K, A, K. Z, A, ZA. Casa. Certo? Então, ela transforma cada letrinha no sonzinho e junta os sonzinhos para formar a palavrinha. Tá? O lugar onde fica esses sonzinhos, quando ela vai juntando para formar as palavrinhas, é a memória de trabalho. Que a gente chama de a parte fonoarticulatória da memória de trabalho, que é um espaço que fica ali as palavrinhas guardadas, né, sendo manipuladas pelo balbucio para poder sustentar e manter ali. Então, casa. Daí eles falam casa. Conforme essa criança vai lendo, né, esse processo, ela vai criando, né, na memória dela, né, ela vai criando o léxico, né, mental, que é essas palavras todas que ela conhece, né? Então, ali, casa, por exemplo, ela leu mais de uma vez, e casa passa a compor, então, essa memória léxico-semântica. Então, o nome é memória léxico-semântica, porque tem o léxico, que é a palavra, e o significado semântico, tá? Então, o que acontece? Assim, conforme essa criança vai lendo, ela vai aumentando, então, esse vocabulário léxico-semântico. E aí, quando ela vai ler, por exemplo, ela não precisa mais ler cada pedacinho da palavra. Ela simplesmente fotografa essa palavra. Então, ela lê casa, a casa, e aí o que acontece? Acaba que a memória de trabalho verbal ali que eu estava falando para vocês, ela consegue deixar poucos itens. Então, enquanto a criança está ainda lendo casa, então, por exemplo, a casa é bonita. A gente tem 7 termos. Se eu penso só em a casa é bonita, vira a casa é bonita. Então, eu reduzo para 4. Então, o fato de eu ir formando palavras, por exemplo, reduz a quantidade de informações que eu manipulo. E isso é fundamental para que a gente possa acessar o significado das palavras. Então, é assim que se dá, então, esse processo de leitura. No processo de escrita, como é que é? Então, eu tenho esse léxico, né? Então, eu posso... Quando eu escrevo, eu tenho 2 possibilidades. Se eu já sei como eu escrevo aquela palavra, eu simplesmente busco no léxico, trago para a memória de trabalho, deixo sustentado ali um pouco e vou mandando para minha mão, como eu falo para as crianças, a palavra casa. Se por acaso, né, essa criança não tem ainda esse léxico de casa escrito, ela vai ter que pensar K, bota C, za, S-A. Ou Z, né, dependendo por causa do Z. Mas o que importa, eu quero dizer, é que ela vai precisar pensar no som para poder escrever a palavra. Tá? Então, na dislexia, tá? Então tudo isso para vocês entenderem o processo, como é complexa a leitura e a escrita, né? Então, ela envolve tanto componentes verbais quanto visuais. Não é de uma forma natural, né?
Não é natural. A leitura e a escrita são, na verdade, adaptações do nosso cérebro, criações culturais, na verdade, que a gente criou e que o nosso cérebro, de uma forma milagrosa, aprendeu. Porque, por exemplo, a questão da fala, da linguagem oral, é algo inato, né, da nossa espécie. É que nem a questão lá da matemática, né, que eu trabalho bastante com matemática também. Então, a parte da subitização, que é o número, o que ele representa, as quantidades, a diferença entre 1, 2, 3 e 4, os pássaros já têm. Agora, a nossa cultura nos ensina o que é 4, o que é 5, o que é 6. Bom, então, o que acontece então com a dislexia? Oi, Alex. O que acontece então com a dislexia, né? Então, na dislexia, algum desses processos que a gente está conversando acaba tendo prejuízo, certo? Então, o que acontece nesse processo, né? Então, a criança com dislexia, o adulto com dislexia, né? O adolescente com dislexia, ele pode ter dificuldade nesse início do processo de alfabetização, que é nessa questão dessa conversão, né, entre a letra e o som. Ele pode ter dificuldade na sustentação dessas informações na memória de trabalho, que a gente estava falando. Ou ele pode ter também dificuldade no acesso ao que as palavras significam. Ou na automatização. Então, a leitura, por exemplo, nunca fica fluente. Ele precisa sempre, cada palavra precisa ser lida cada pedacinho. E cada pedacinho. Cada pedacinho. Não tem uma leitura fluente. A escrita é a mesma coisa. Então, o processo de escrita não se torna fluente. Então, a principal característica da dislexia é essa. É uma dificuldade na fluência. O que é fluência? Fluência é rapidez com que a gente faz, então, com que a gente lê de forma correta. Então, a gente pode ter uma rapidez, mas ler errado. Ou a gente pode ter uma lentidão e ler certo. Mas não tem fluência. A fluência é essas duas coisas que precisam estar ali, né? E na escrita é a mesma coisa. Então, assim, se eu precisar sempre ter que pensar como que se escreve uma palavra, eu não vou ter fluência na minha escrita. Então, tecnicamente, o que acontece na dislexia? Assim, na dislexia não acontece a automatização desses processos, que são esperados que sejam automáticos. E em função da não automatização desses processos, acaba que não sobra recurso cognitivo para a gente dar conta de coisas mais complexas. Que é o tipo, quando eu vou ler, por exemplo, um texto, né? A Franceia vai ler um texto, eu não fico decodificando cada sonzinho, cada letrinha. Né? Eu leio com fluência. Então, quando eu leio com fluência, eu consigo me sobrar recurso para poder ver o que é mais importante, o que não é, para acessar o que as palavras significam, para criar hipóteses do que eu vou ler, para fazer inferências. Então, quando o nosso recurso cognitivo está no nível da palavra, a gente tem dificuldade de compreensão. E é assim a dislexia. A mesma coisa na escrita. Então, assim, se ainda está no nível da palavra, a minha escrita, se eu ainda tenho que pensar para escrever que palavra, como é que se escreve a palavra, não me sobra recurso para planejar, monitorar, né, para poder entender, para poder criar um bom enredo. Então, é assim o processo na dislexia. Mas, claro, assim, teve alguém que perguntou sobre a questão do diagnóstico, né? O que acontece, assim, né? Uma dica para dizer. Você achou? Livros. Não. Tá, bom, vou falar um pouquinho do diagnóstico. A Bianca Santos, assim? Do Lida, a gente tava falando da Capellini, a Bianca tá aqui com a gente. Boa noite, Bianca. Oi, Bianca. Bianca Santos. Bianca, eu falei que a Capellini é uma deusa. A Bianca é do Lida, o Lidinho, o livro do Lidinho, Compreendendo a Dislexia, é que tudo legal. É as duas juntas, as deusas. Querida. Não, o bom é na área como tem deuses na área, deuses não tem, ó, a Alessandra do Dr. Rubens está aqui, esposa dele, olha aí, que chique, velho. Ela é chique aqui o canal, que não é um canal qualquer. Então, né, o que acontece que a gente estava falando ali do diagnóstico, né? Então, para vocês entenderem, né? O que acontece, assim, a questão da competência, então, a habilidade de leitura e escrita, assim como a habilidade de matemática,
ela é multifatorial, né? O que que isso significa ela ser multifatorial, né? Ela depende de fatores neurobiológicos, depende de fatores psicossociais, processos cognitivos básicos e fatores ambientais. Então, qualquer habilidade para ser aprendida, ela demanda tudo isso. Então, vamos pensar assim, ó, Samantha, digamos que eu vou aprender a tocar piano, tá? Nunca me ensinaram a tocar piano na minha vida, tá? O que que vai acontecer, então? Vai ser tudo isso. Eu vou precisar ter um cérebro que vai adquirir aquelas conexões para que ele possa automatizar os processos. Tem processos cognitivos básicos que eu vou ter que dar conta, do tipo meu ouvido, né? Eu vou ter que ter as questões motoras, né? Tem fatores psicossociais, que é eu tenho que ter atenção enquanto eu faço aquilo, eu preciso, se não der certo, eu preciso persistir, né? Eu preciso ter uma boa regulação emocional para suportar que eu não vou conseguir, por exemplo. E eu tenho que ter fatores ambientais, então eu tenho que ter, por exemplo, uma família que está ali comigo, que me ajuda, que me reforça, que trabalha comigo. Eu tenho que ter uma escola que trabalha, que me olha, que me cuida, que me dá o estímulo adequado. Ok? Bom, então assim como eu dei um exemplo lá do piano, de qualquer instrumento musical, a questão da leitura escrita é a mesma coisa. Então eu preciso ter tudo isso. Então, para a gente poder, como eu falei antes, ler e escrever é um milagre. Que tem que ter uma orquestra que todo mundo tem que andar junto. Então, para o diagnóstico tanto de descalculia quanto de dislexia, né? O que que acontece, assim? Digamos, quando a criança, o adolescente, o adulto chega no consultório com dificuldade na fluência de leitura e escrita. Primeiro que o diagnóstico tem que ter no mínimo, a criança tem que ter no mínimo 8 anos, né? A gente não pode dar diagnóstico antes, tá? Tá aí, digamos, chega então no consultório, a gente precisa fazer durante, no mínimo, 6 meses de intervenção, no mínimo, voltada para aquela habilidade. E fazer, então, a gente faz a avaliação, a gente intervém e reavalia depois de 6 meses. Tá? A criança com dislexia não quer dizer que ela. Às vezes as pessoas dizem, não, ela não responde a intervenção, não é isso. Não é que ela não responda. É como se fosse assim, né? A gente tem a questão do estímulo e da resposta. Tá? Como tudo isso que a gente falou antes de leitura escrita demanda muito processo cognitivo, a gente precisa automatizar processos para tornar mais rápido tudo isso, né? Como eu expliquei antes. Então, assim, no início, por exemplo, se eu fosse tocar piano lá no exemplo, ia ser bem devagar e aos pouquinhos o que eu espero é que a minha rapidez, a minha acurácia, né? A velocidade com que eu faço de forma correta, ela vai melhorando. Então, eu tenho um gráfico crescente de fluência. Vai melhorar aos pouquinhos, certo? O que acontece, assim, ó? Dentro do leitor, o leitor que não tem dislexia, no início, se a gente fosse fazer uma ressonância magnética funcional, no início da leitura da escrita, todo o cérebro dele era ativado para poder ler, porque a gente precisa de muitos processos cognitivos complexos para ler. Só que conforme a gente vai tornando aquele processo mais automático, pequenas regiões cerebrais passam a ser ativadas quando a gente faz aquela tarefa. A criança com dislexia, por exemplo, ou com descalculia, né? O que acontece? Quando a criança com dislexia vai ler, vai escrever, quando a criança com descalculia vai fazer um cálculo, o cérebro inteiro dela é ativado. É como se fosse assim, ó, por exemplo, eu tenho problemas com direita e esquerda, tá? De verdade. Toda vez que me perguntam qual que é a direita e qual que é a esquerda, eu tenho que ver qual é a mão que eu escrevo. Não é automático, eu preciso sempre pensar. Então, a criança com dislexia, por exemplo, tu trabalha com ela hoje, tá? Tu trabalha, olha, o som do X é X. Tá, ela sabe, tu fala pra ela, tu mostra, tu trabalha, tá, ok. Se deixar, por exemplo, daqui 2 semanas tu perguntar de novo, ela vai esquecer. E tem que estar sempre pensando. Menos. Então, assim, ó, tem que estar sempre pensando. É algo assim que a região é essa que geralmente passa a ter, então, aquela função que a gente está esperando que ela desempenhe, ela é hipofuncional, ela não é ativada. Então, o cérebro inteiro dela ativa para poder dar conta de uma coisa básica. Né? Então, é isso que acontece, então, na dislexia. A gente brinca aqui em casa que é a caixinha da memória. Então, a gente tem que ativar aquela engrenagem que está lá na caixinha da memória. Então, a gente não pode. Então, a gente sempre tem que lembrar. Então, a gente brinca da caixinha de memória. Sim. E é uma questão assim, né, Samantha, que
até para mim, assim, eu falo sobre esses assuntos, assim, de dislexia, de descalculia, com muita tranquilidade, assim, no sentido de achar que, assim, não é o fim do mundo, entendeu? Os Não. diagnósticos, porque, assim, a gente tem solução. O problema não é o problema, né? O problema é as pessoas não buscarem ajuda, não serem, as crianças não serem avaliadas de forma precoce. Porque, assim, vocês pensam comigo, né? Então, demora para automatizar o que a gente está falando, né? Demora para a leitura e a escrita. Não quer dizer que não vai ler, não vai escrever. Só que, assim, ó, se a Vale. criança, por exemplo, né? Começa o trabalho lá com 8 anos, né? Essa criança, o quanto de informações que ela vai adquirir porque ela aprendeu a ler, aprender a compreender, né? E o quanto que ela vai deixar de aprender se ela não recebeu estimulação adequada. Então a gente tem uma questão assim, o triste para mim não é falar sobre isso e falar sobre o diagnóstico precoce, a intervenção precoce. O triste é os pacientes que chegam no ensino médio aqui até hoje com dislexia. Entendeu? E o impacto disso na vida de uma pessoa, sabe? Então, é um impacto assim, ó, é um impacto emocional, porque a pessoa se acha burra, né? A pessoa, ela gente, pensem assim, se coloquem no lugar de uma pessoa com dislexia, né? O esforço que faz e, 5 vezes mais. não anda. Então, assim, é horrível, assim, eles são inteligentes e eles se acham muito burros. Então, assim, a questão da ansiedade. Chegam com ansiedade, chegam com várias questões. E uma outra coisa que é importante também, assim, que eu sempre gosto de frisar, né? A questão é sempre multifatorial, né? A criança tem problemas emocionais, não quer dizer que ela não tenha dislexia. A gente tem que parar de ficar pensando isso, assim, pensando que ou é emocional ou é cognitivo. Isso não existe. Isso não existe. Geralmente as coisas estão juntas. Não tem como uma criança que não tem automatizado a leitura ficar feliz na sala de aula Ô, Fran, teve um momento que no meu filho a gente teve que parar o tratamento, a intervenção, só deixar ele no psicólogo para cuidar do emocional. é. Teve um momento que a gente teve que parar tudo, porque nada mais estava andando Uhum, exatamente por isso, por ser tão massacrado dentro da sala de aula que nada estava fluindo, nem a fono, nem lugar nenhum. uhum, Então é uhum, essencial a autoestima, e principalmente dentro de casa também. uhum, Que uhum, muitas uhum, famílias, sem saber, fazem bullying com o filho, uhum, uhum, né? uhum, Então, por uhum, isso que todo mundo tem que se uhum, informar. Tem que uhum. se informar. É porque assim, né, a questão, pensando na parte emocional, né, a parte assim, da defectividade, do fracasso, né, que são os esquemas, né, de fracasso e defectividade, são muito fortes nessas crianças. Tchau. Porque elas não se sentem, assim, é como se... tem uma coisa, assim, que me deixa muito chateada, sabe, quando eu ouço, assim, que vários professores falam, porque como é que ele tem dificuldade e não pede ajuda, tá? Porque assim, todas as pesquisas mostram que as crianças que têm dificuldade não pedem ajuda. Elas não pedem ajuda. Elas não. Às vezes, assim, como é que tu vai pedir ajuda de uma coisa que tu não entende, né? Então, assim, é muito importante, né, a gente passar a pensar que é óbvio, né, que a questão da aprendizagem ela precisa ser algo que a gente tem que pensar como promoção de saúde mental, sabe? Porque o quanto que as crianças sem diagnóstico sofrem e tem muitas questões assim emocionais associadas. Então, assim, o diagnóstico precoce é fundamental. E tem solução, né? Tem solução. Tem. É E isso, sabe? tem, Assim, tem muita gente de sucesso aí, muita muito. gente. No simpósio, até eu chamei um disléxico, o Giovanni. Ele foi para fora, fez mestrado, mas assim, Eu, com uma família maravilhosa e sucesso. é. Disléxico, Não, com eu tenho transtorno. vários pacientes, assim, médicos, que fazem medicina, que tem dislexia, que tem descalculia. Nossa, eu tenho muitos pacientes que têm sucesso, sabe? Na vida, assim, tendo dislexia, porque assim, isso não é algo assim que não, não olhar para isso é o problema, entendeu? Não diagnosticar, não investir nisso de forma precoce. É. Tá, eu quero falar agora do TDAH. Eu ia te perguntar. É. Vamos Então, lá. assim, quando a criança está na quinta série e ainda não lê. Sim,
A questão da fluência de leitura, tá? Então, assim, quando a gente percebe uma dificuldade de influência de leitura, tem que ser feita uma avaliação para ver, porque é possível, né, que essa criança tenha dislexia, mas para poder fechar o diagnóstico, tem que fazer, então, esses 6 meses de intervenção. Mas não ter fluência de leitura é um sinal de alerta. Há uma coisa bem importante em relação à dislexia, né? Que quando existe deficiência intelectual, né? Não Esse é. diagnóstico ele é descartado, tá? Em relação ao autismo, por exemplo, tem uma... Assim, os teóricos todos trazem a ideia de que o autismo também exclui. Só que o DSM, por exemplo, ele coloca como sendo uma possibilidade de comorbidade. Isso. Mas, assim, os teóricos que estudam a questão da dislexia, quando tem autismo, por exemplo, exclui a dislexia. Mas deficiência intelectual é fator excludente, né? E também tem a questão do transtorno de linguagem, né? Que também tem uma questão, assim, na literatura que alguns apontam que é possível ter transtorno de linguagem e dislexia, e tem outros que dizem que não, né? Então, o que é o transtorno de linguagem? É uma dificuldade mais ampla, assim, na linguagem como um todo. Então, se a gente for pensar, assim, como eu falei antes, né? A questão da linguagem oral é um preditor de leitura escrita. Então, se a criança, por exemplo, tem um atraso de linguagem, uma dificuldade na linguagem oral, ela vai ter dificuldade na linguagem escrita. Então, tem essa questão, né? Então, alguns teóricos colocam como o transtorno de linguagem está acima da dislexia, e outros colocam que não, uma coisa pode estar com a outra ou não, né? Então, isso também é algo a ser discutido, né? Mas o DSM não traz essa... diz que é possível existir essa comorbidade. Que nem do autismo, né? Mas a deficiência intelectual é fator, é critério de exclusão. O Fran, falar do transtorno de déficit de TDAH. atenção e hiperatividade. Então, como a gente falou antes, né, a questão do déficit de atenção, o que acontece? Então, tem aquele bibliotecário que a gente conversou antes, né, que ele sustenta as informações nesse espaço de memória. Então, a gente tem esse filtro perceptual que permite a entrada de informações. A gente pode ter, por exemplo, crianças, né, que têm esse filtro perceptual pouco seletivo. Tá? Então, por exemplo, é um filtro perceptual que não seleciona, né? Ele deixa entrar tudo. Tá? Então, por exemplo, numa aula, né, não é que ele não consiga inibir as informações, tá? Ele não consegue, o filtro deixa entrar tudo. Então, por exemplo, aqui agora, tá? A gente está conversando, tem várias coisas acontecendo na casa de todo mundo, né? Só que nesse momento a minha voz é o alvo. O resto é distrator. Então as pessoas nesse momento estão focadas na minha voz. Claro que se acontecer algo, né, uma explosão, faltar luz, sei lá, a criança chorar, o cachorro latir, claro que as pessoas vão parar de prestar atenção em mim para prestar atenção nessa outra coisa, né? Mas geralmente é isso. Então o foco perceptual das pessoas está focado no que eu estou falando, tá? E o que acontece? Assim, esse foco perceptual ele é fundamental porque se a gente não foca no que está fora da gente, essas informações não viram percepção. Então, a atenção ela é anterior à percepção. Então, a gente só percebe aquilo que a gente presta atenção. Então, assim como a gente pode ter um filtro ruim nesse sentido de poder entrar muita coisa. E aí, o que acontece? Como a nossa memória de trabalho ela tem um espaço interno pequeno, se entra muita informação, ela polui. Ela buga, ela sobrecarrega, tá? Por que daí, retomando, por que a pessoa que tem dislexia tem dificuldade de compreensão? Porque ela usa todo o recurso que ela tem para dar conta da leitura e não sobra recurso para sustentar as informações da memória de trabalho. Então, o executivo central, coitado, que é o bibliotecário, fica correndo de um lado para o outro, pegando as informações e não consegue dar conta do texto em si, tá? Bom, daí voltando lá para o filtro perceptual, né? Então, a gente tem a questão do filtro. A gente pode ter um filtro que deixa entrar tudo e aí sobrecarrega. E a gente pode ter um filtro que é meio cegueta, entendeu? E que pega só algumas coisas que entram. Então, às vezes, dá foco para aquilo que não é foco. Então, presta atenção numa coisa que não é importante, tá?
Então, assim, nessas dois processos que a gente está falando, então, eu prestei atenção de mais, por exemplo, ou de menos, só vai entrar na memória de trabalho aquilo que eu prestei atenção. Depois que essas informações elas entram, a gente precisa ter uma atenção interna que sustenta as informações ali dentro. E quem sustenta essas informações é o executivo central, que é o bibliotecário. E o bibliotecário também precisa buscar na memória de longo prazo as informações que têm relação com aquela informação que entrou, certo? Tá? O que acontece, assim, tá? Vamos supor que a gente tenha... o que é o déficit de atenção? Esse bibliotecário tem problema. Entende? Ou vamos supor que o filtro é ruim, não entrou as informações de forma adequada, tá? Mas o executivo central consegue dar foco para aquilo que é importante. Porque o que acontece que é a coisa mais louca, sabe? Que assim, a informação, depois que ela entra na memória de trabalho, tá? Se o executivo central não colocar essa informação no foco, ou seja, se ele não entender que aquilo é importante, aquilo é um alvo, as informações desaparecem. Né? O que é a meditação, por exemplo? A meditação é isso. O tempo inteiro informações entram na nossa cabeça, tá? Só que é só a gente não dá atenção para elas. Então, se por acaso entrou coisas e eu não consigo internamente selecionar o que é importante do que não é. Então, às vezes, por exemplo, né, no TDAH, né? Vamos pensar a diferença. Então, ele lê um texto, tá? Aí ele, João, um problema. João foi na feira e comprou maçãs para Maria. Aí ele pega João. Por que o João comprou maçã para Maria? Então, não importa se é o João ou o Alfredo, não importa. O que importa... Fala. A live passada, segunda-feira, com o Dr. Bruno, é um psiquiatra. O meu filho assiste todas as lives. Querido. Eu falei, ele tá aí. Eu falei assim pra ele, e aí, você gostou? Mãe, você viu o quadro dele? Ele descreveu toda a decoração. Eu falei, mas você não escutou o que ele falou? Ah, não lembro. Ele sabia a roupa, ele sabia o quadro. Aí até brinquei com o Dr. Bruno. Falei, Dr. Bruno, você tinha um quadro de Mário. Aí o Rodrigo, ele descreveu tudo, mas ele não soube me falar da live. Isso. Olha o foco dele. Então, assim, é como se... Porque o que acontece, assim, né? A gente... Quando a gente tem uma tarefa para executar, né? A gente precisa selecionar as informações. O que é um alvo, na verdade, né? O alvo é aquilo que é necessário para uma tarefa. Então, todos nós, a gente não consegue, assim, e isso é importante, assim, tipo, todos nós somos limitados. A memória de trabalho de todo mundo é ruim. Todo mundo consegue só manter 4 itens lá, 3, 4 itens, dependendo da memória de trabalho. Nosso foco atencional é muito curto. Tanto que se a gente tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue, a gente cansa, a gente sucumbe, a gente perde as informações. Todos nós temos isso. A questão é que a gente foca a atenção no que é importante para a tarefa. E o resto das informações a gente não foca. Então, assim, a gente escolhe coisas para focar. Então, a gente foca aqui e a gente sustenta. Porque, assim, o que acontece? Assim, o foco atencional, né, essa atenção interna que a gente está falando, tu precisa, então, tanto a externa quanto a interna, tá? Tu precisa selecionar o que é importante em relação ao que não é importante. Tu precisa modular essa atenção. Então, tu dá mais atenção para algumas coisas do que para outras. E tu tem que sustentar essa atenção. Então, às vezes, o que acontece? Assim, a gente tem dificuldade na sustentação da informação. Então, até foca, mas foca por pouco tempo. Ou na modulação. Então, coloca mais atenção em coisas que não são tão importantes em relação a outras. Ou na seleção, que é realmente não prestar atenção no que é importante, prestar atenção nas outras coisas. Então, o que acontece? Assim, a gente vai lá e esse processo todo... que a gente está falando, né, de atenção externa e interna, essa regulação, ela é necessária para que a gente execute qualquer tarefa. Então, o que é uma disfunção executiva? É uma dificuldade nesses processos. Por quê? Porque a atenção também é necessária para eu poder buscar na memória de longo prazo as informações. Então, se a gente for pensar, então a informação ela entra, certo? Então, o teu filho, por exemplo, não lembra da live, tá? O que aconteceu? Ele pegou a informação, né, que era do quadro, aquilo ele guardou.
Ele não guardou o resto das informações, porque ele nem prestou atenção nas informações. E às vezes, dependendo do que acontece, eu brinco, né? Que daí é como se fosse uma biblioteca do TDAH, é uma biblioteca bagunçada. Porque eles conectam, porque assim, se vocês forem pensar, tá? O processo, né, cognitivo, assim, de memória, como é que ele funciona? Então, eu tô falando coisas aqui, né? Todos que estão ouvindo estão conectando informações que já têm prévias, ou tu também, Samantha, tá fazendo isso, tá pegando o que já teve, o que já ouviu de outra live, o que já leu, tá? Tá trazendo, então, a informação que eu tô trazendo para vocês pegam a informação que vocês já têm, e aí se toma algumas decisões, assim, do tipo, essa informação é boa, eu vou guardar, essa informação eu não quero, não é tão boa assim, tá? Mas é como se a gente fizesse uma costura da informação. Então, eu pego a informação que eu tenho, tá? E pego o que tem a ver com aquilo e guardo. Então, quando eu tiver que buscar de volta, eu sei onde eu busco. Porque ela tá organizada. Se tu tem uma dificuldade atencional, por exemplo, que entra coisas nada a ver e se junta com coisas nada a ver, é uma bagunça ali dentro, tá? Daquela cabecinha, que eles pegam uma coisa, então assim, às vezes o TDAH tá no meio da aula e faz uma pergunta. Pra ele tem todo o sentido do mundo aquela pergunta que ele fez, porque tava do ladinho da outra coisinha, entendeu? É porque algum dia aquilo grudou uma coisa na outra, né? E aí veio aquele negócio. Eu assim, penso um pouco, não sei se eu estou certa. Eu falo que é transtorno de déficit de atenção. Eu acho que é o excesso de atenção. Porque eles prestam muita atenção em tudo, mas ao mesmo tempo em nada. Não é por aí? É que assim, claro, a gente precisa até o meu doutorado, eu quero estudar um pouco melhor esses processos todos, tá? Assim, entender melhor esses processos atencionais. Porque o que eu percebo de consultório, assim, que é uma heterogeneidade, na verdade, de processos. Então, tem várias crianças com TDAH que têm diferentes processos cognitivos. Então, sim, tu pode ter uma questão de uma coisa de prestar atenção em muitas coisas que não são tão importantes assim e se fixar naquilo. Tu pode ter uma questão de até se fixa no importante, mas não sustenta por muito tempo. Então, tu tem uma oscilação, assim, tu olha pra cá, depois tu olha pra cá, depois tu olha pra lá. Então, tu não consegue focar numa coisa só. E aí, claro, assim, né, pra memória de trabalho isso é péssimo, porque assim, se eu olho pra uma coisa, tá? E vem uma nova informação, aquela informação substitui a antiga. Então, se eu olho, por exemplo, pra uma coisa e eu viro pro lado e eu esqueço disso aqui já era, vai embora, deleta. Então, as informações, elas se sobrepõem umas às outras. Às vezes eu preciso tratar elas mais tempo para poder aprender. Então, assim, tem uma questão de ansiedade, às vezes, tem uma questão às vezes tu precisa acalmar, assim, calma, para quietinho um pouquinho, vamos pensar, né? Então, tu tem também esse processo todo junto, que é, às vezes, um excesso de informação, às vezes é uma falta de informações. E, às vezes, é uma questão de pegar coisas que não são tão importantes assim. E o que acontece, assim, né, em relação ao TDAH, né? Então, por que existe, então, essa... É difícil, às vezes, de pensar no diagnóstico diferencial, tá? E essa é a ideia também dessa live, da gente poder entender, tá? Por que as coisas andam juntas, geralmente? A gente tem 10 minutos. Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. É muita coisa. Muita coisa. Ai, eu adoro falar, né? Eu também. Hoje eu tô te deixando. Ai. Mas eu gosto, é que assim, eu gosto muito de compartilhar, sabe? Eu tenho tanta coisa, assim, pra falar pras pessoas, assim, nossa, Eu faz sei tão disso. bem. Faz tão bem. E como é bom escutar. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a questão, né? Por que existe tanto... Porque, assim, o que acontece, tá? Tem muita criança que tem descalculia... Eu falo descalculia e dislexia, tá? Mas pensem que é qualquer um dos dois, tá? Tem muita criança com descalculia e dislexia, tá? Que acaba recebendo o diagnóstico de TDAH. Porque elas parecem um TDAH, mas, na verdade, é uma dislexia ou uma descalculia. Acontece, né, crianças com o diagnóstico com TDAH podem ter o diagnóstico de descalculia e não ter descalculia e dislexia. E pode acontecer, então, da gente ter as duas coisas combinadas. Então, a gente pode ter elas isoladas ou elas combinadas. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Então, para poder fechar, por exemplo,
Se é uma questão só de um TDAH, tá? E aí eu vou colocar umas aspas bem grandes, porque assim, TDAH não é só TDAH, mas só no sentido de ter só esta condição, não no sentido de, né? O que vai acontecer? Com a intervenção voltada para a leitura e para a escrita, e com a utilização de algum tipo de medicamento, então, para o TDAH, que pode ser tanto metilfenidate, pode ser a Ritalina, Concerta, Venvance, tá? A gente vai conseguir que essa criança aprenda. Por quê? Vocês pensem assim, o processo de atenção está prejudicado. É por isso que ela não gruda a informação. Não é que ela tem uma hipofunção. Ela não gruda por causa de todo esse processo que a gente está falando, atencional, que prejudica todo esse processamento da informação. Ok? Bom, o que acontece, assim, né? Por outro lado, se a gente tem uma questão de um transtorno de aprendizagem, mesmo com a medicação para TDAH e com a intervenção, não vai ter uma evolução tão significativa. Não vai, porque o que acontece não é no processamento da informação, é no grudar a informação. Grudar entre aspas, tá, gente? Mas o lugarzinho lá do cérebro que teria que criar aquela conexão e aquela automatização, aquilo não acontece. Tá? Se a gente tem... aí vamos pensar o contrário, né? Então, uma criança com dislexia, tá? E não tem TDAH, tá? Essa criança pode parecer ter TDAH porque na aula ela fica desatenta porque ela não está entendendo direito o que está acontecendo. Quando ela reconta, por exemplo, uma história, é uma história às vezes que não tem muito nexo, mas é porque ela não entendeu. É porque ela teve que usar o recurso para ler as palavras, não para compreender o texto. Tá? Bom, o que acontece então quando a gente tem uma questão dessa comorbidade, então, dessas duas condições juntas? Então, a gente tem tanto a questão, né, dessa dificuldade atencional que a gente está falando, quanto a questão da dificuldade de automatização desses processos de leitura e escrita. Então, são os quadros mais graves. Porque a gente tem uma dificuldade atencional somada a uma dificuldade de grudar aquela informação. Então, assim, se a gente fosse pensar, né, os prejuízos, eles são muito maiores. Quando a gente tem essa combinação dos dois. E aí, claro, né, a intervenção também precisa ser tanto para o TDAH quanto para a dislexia. Significa... Desculpa. Fala. Pode falar. É que não significa que um tenha, o outro tem, né? Em casa eu tenho uma disléxica, o outro disléxico com transtorno de déficit de atenção. Isso, mas as coisas elas podem... Mas é importante que a gente entenda essas especificidades. Sim. Né? Porque é diferente, mas se a gente não está atento para isso, a gente pode errar um diagnóstico. Porque é muito Exatamente. sutil, né? Porque ambos envolvem o processamento da memória de trabalho. Então, ambos têm uma questão, por exemplo, de as informações se perdem. E aí tem mais a questão da ansiedade também, que a gente não falou, porque às vezes crianças ansiosas também podem ter dificuldade na leitura e na escrita, né? Ou dificuldades atencionais decorrentes de uma ansiedade também. Então tem mais isso, assim, que tem que sempre investigar, né, tá? A atenção, ela é um sintoma, né? A dificuldade de atenção, mas a etiologia disso tem que ser sempre observada, né? Fran, temos 3 minutos. Então tá. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, eu tenho umas 20 perguntas ainda, mas eu acho que a gente vai ter que fazer lá no Facebook. Eu descobri uma plataforma agora que pode ficar 1h30, 2, assim, direto. Nossa. Eu tô pensando que acho que a gente vai se dar bem nessa plataforma. Não, de repente a gente... É sempre assim, sabe? Eu vou, daí as pessoas ficam cheias de perguntas. E aí, não, eu tenho umas 20 ainda. Então, mas a gente pode marcar já em novembro, porque outubro tá bem tumultuado, mas já tá marcado. Pode ser, combinado. Porque você faz 3 meses que eu quero uma live e não conseguia. Coisa mais querida. Gente, faz 3 meses que eu quero uma live com essa mulher. Ai, não. É verdade.
Então vamos lá, senão vai cair, Então vai ficar tá. super chato, aí ninguém Muito vai falar obrigada. tchau. Eu Obrigada. agradeço. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que está aqui. Agradeço demais. Agradeço demais, Fran, você aqui, você é ótima, sensacional. Eu adoro te ouvir e faça muitos vídeos com aquele coisinho verdinho Do lado. que eu adoro. Gente, eu vou deixar gravada a live. A Fran é ótima mesmo, estão falando. Eu vou deixar a live gravada. A live vai estar gravada também no YouTube. Pode multiplicar. A Fran deixou. E eu vou deixar quem não conhecia a Fran, conheceu agora, se apaixonou com certeza. E eu vou deixar o endereço do Instagram para todo mundo ir lá, curtir e compartilhar tudo que ela coloca. Né, Fran? E fica doutora logo, hein? Acaba logo esse doutorado. Não, eu recém entrei. Agora tenho mais 3 ou 4 anos, mas... vai rápido. Eu tô bem empolgada com o doutorado. Bem empolgada. Não, tem... você vai... Ótimo. Fran, obrigada. Então tá, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada. A gente vai continuar essa live. Já tem as perguntas prontas. Tchau, gente. Tchau.